Ok, boa noite. Hoje eu quero falar para vocês, estou tentando fazer as lives agora em 2 lugares ao mesmo tempo, então às vezes eu me atrapalho um pouco, né, mas a minha ideia é contribuir com a saúde da galera, né, a saúde da galera. Tá todo mundo precisando ter uma saúde bem em dia para poder curtir a vida com muita tranquilidade, com muita alegria. Então, por falar em alegria, né, a gente está falando aqui de emoções, né, vamos lá, vou me apresentar, né, além de trabalhar com reiki, com terapias quânticas. Eu sou consultora do Terra e eu estudo aromaterapia há mais de 10 anos, é bastante tempo. E eu venho estudando cada vez mais com médicos e isso tem me trazido uns insights maravilhosos a respeito do corpo humano, como que ele é todo integrado. Então, eu estou querendo trazer aqui para vocês uma contribuição no sentido de você ter melhor saúde mental, saúde emocional, com um corpo também bacana para você poder se divertir pela vida, certo? A gente quer ter alegria e felicidade, a gente não quer ficar sofrendo nem ter dor. Então, vamos lá. Hoje o tema vai ser intestino e ansiedade. Ansiedade e intestino. Por quê? Por que a gente está trazendo esses dois assuntos que aparentemente não tem nada a ver? Porque a gente está habituado a pensar que a cabeça e o coração, aqui a gente está com pensamento e sentimento, não tem nada a ver com a barriga aqui embaixo, não é verdade? A gente acha que a nossa inteligência está apenas no cérebro. E ele é o nosso grande chefe dessa orquestra e ele é o cara que vai coordenar tudo o que acontece na nossa vida. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem uma grande inteligência distribuída pelo corpo todo. E o intestino é o cara que faz. A gente está falando, às vezes, muito em final dos tempos, mudança do padrão energético do planeta, uma série de coisas. E nesse papo de mudanças grandes, né? A gente fala muitas vezes em separação do joio e do trigo, que é um termo que a gente tem muito que veio da Bíblia, né? Separar as coisas que têm valor, as que não têm valor, e você realmente saber dar valor ao que tem valor, não ao que tem preço. Então, assim, quem realmente faz a separação do joio e do trigo no nosso corpo é o intestino, porque ele é o cara que tudo que você põe para dentro aqui, de bebida e de comida, ele que decide o que presta e o que não presta, o que vai ficar e o que vai embora. Ele que decide se aquela molécula de potássio ou de vitamina C que está passando por ali, se ela vai ser necessária, vai entrar no seu corpo, passando para a corrente sanguínea e daí chegando no lugar onde ela tem que chegar, ou se ela está em excesso e você não precisa dela. Então, não é só vírus, bactéria, parasita, essas porcarias, né, que invadem o nosso corpo, e normalmente a porta de entrada é essa daqui, né, a boca, e aí vem para cá e distribui pela corrente sanguínea. Não é só parasita, bicho, né, são, às vezes, moléculas de nutrientes que estão não são necessárias no nosso corpo. Mas aí, se o seu intestino não sabe falar assim, ok, até aqui tá bom, daqui para cá não quero mais, o que você faz? Você pode ficar com excesso de metal pesado, com excesso de ferro, excesso de cálcio, né? Aí você vai gerar uma série de questões. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque o nosso intestino, ele é como uma tela, tá? Imagina um tule, quem já fez balé sabe o que é tule, né? Aquele negócio todo furadinho assim, só que ele é fechado. Ele é fechado. Quando chega algum nutriente que o corpo está precisando, né? O intestino sabe. Como é que ele sabe? Olha a nossa inteligência. Ele sabe que o corpo está precisando daquilo, então ele vai fazer isso aqui. Ele vai abrir os buraquinhos para que passe através das paredes do intestino, vai para a corrente sanguínea e aí está no corpo inteiro, tá? Tá no corpo inteiro, mas não vai ficar passeando pelo corpo. Vai exatamente no local onde aquele nutriente é necessário. Só que essa capacidade de abrir a porta e fechar, né? Abrir as porteiras e fechar para permitir a entrada de coisas importantes e não permitir a entrada de coisas que são nocivas ou desnecessárias, essa elasticidade que o nosso intestino tem, ela é muitas vezes atacada
pela nossa alimentação. O glúten acabou sendo uma molécula muito grande, porque foi muito transformada, então ele acaba sendo agressivo para o nosso corpo. Derivados de leite também, muitas vezes, são agressivos. Bebida alcoólica, anticoncepcional, antibiótico, né? E a gente tem aí uma série de coisas. Fora as coisas que eu, pessoalmente, tenho alergia, você não tem, né? Tem gente que não pode comer melancia, tem gente que pode comer manga, enfim, né? A gente tem as nossas particularidades. Então, quando a gente vai agredindo muito o nosso intestino com coisas tóxicas, essa parede dele que faz esse abrir e fechar, ela fica esgarçada, né? Ela fica um tecido esgarçado, igual um elástico, quando você estica, e muitas vezes ele perde a elasticidade, ele fica frouxo, né? Então essa parede fica lá toda meia frouxa, né? E aí vai entrar o que vai entrar? O que vai entrar para dentro do seu corpo? Se você não tem mais um porteiro ali, um leão de chácara dizendo, não, você não pagou ingresso, você não pode entrar. Você não tem a inteligência de escolher, você perde a capacidade de escolha. E aí vai entrar o que estiver passando pela sua boca dentro, né? Nem sempre é o melhor nutriente, porque às vezes a gente come um alimento pensando que ele é bom e saudável e às vezes ele não é, né? Então, quando a gente tem essa falta de nutrição adequada, porque o nosso intestino está bagunçado, a gente começa a afetar o corpo inteiro, tá? Daí vem doenças autoimunes, chamadas autoimunes, né? Porque esse é um nome complicadíssimo também, né? De a gente usar. Enfim. Mas e o que acontece no nosso intestino? Por que ele tem que estar bonitinho, redondinho? Ele tem que manter a inteligência, a integridade dele. Porque é lá no barrigôncio que a gente produz grande parte dos nossos neurotransmissores. E esses neguinhos chamado neurotransmissor, neuro, de neurônio, né? Os neurônios não estão só no cérebro, a gente tem neurônios em outras partes do corpo. Eles são aqueles conhecidos como os hormônios do prazer, né? Endorfina, dopamina, que ajuda a reduzir a sensação de dor, né? A serotonina, que ajuda a gente a ficar ativo durante o dia, a melatonina, que ajuda a gente a dormir bem à noite, né? A gente tem vários desses carinhas aí que a gente precisa deles para a gente se sentir bem, né? Então, assim, a gente é inundado de dopamina em momentos assim, tipo o momento do parto, né? Você tem ali uma confusão de coisas acontecendo e você é muita dor, gente, é muita dor. Só que como é que você faz para amar aquela criança que está promovendo tanta dor no seu corpo? Dá-lhe dopamina. O nosso corpo ele tem essa inteligência de produzir o que a gente precisa produzir na hora que a gente precisa dessa produção. E essa produção ela vai ser tão mais afinada, porque é uma indústria química muito precisa, nosso corpo, ela vai ser afinada se o nosso intestino estiver em ordem, tá? E quando ele não está em ordem, ele afeta e é afetado pelas nossas emoções, e ele então vai interferir nos nossos processos mentais. Quem é do interior, que nem eu, né, já deve ter ouvido falar aquela frase, essa pessoa está enfesada, né? O que é uma pessoa enfesada, gente? Uma pessoa brava, irritada, de mau humor, né? Agora, se você for pensar na palavra enfesada, o que você está dizendo que a pessoa é? Enfesada, certo? Então, a pessoa está precisando, né, cuidar do intestino. Vamos simplificar as coisas aqui, todo mundo sabe o que é, né? Tá precisando cuidar do intestino, mexe demais. E isso acontece porque quando o embrião está se formando lá na barriga da mamãe dele, intestino, cérebro e pele fazem parte da mesma camada celular. Tem uma, sabe assim, tem uma ressonância muito grande. Então, tudo que você ingerir que faz bem para sua barriga, faz bem para sua cabeça, faz bem para sua pele. Tudo que você passar na sua pele que te der alergia também faz mal para os outros dois. Tudo que você, né, pensar, sentir que faz mal para você também vai fazer mal para sua pele e para sua barriga. Por isso que as alergias vêm aí, né? Porque as alergias, que normalmente, se muitas são na pele,
tem a ver com esse sistema imunológico que é treinado no intestino e tem a ver com as nossas emoções, né? As alergias, muitas delas são diagnosticadas com alergia de ácaro, de glúten, que seja, né, de algum alimento, ou de mofo, né? Só que se você for olhar a emoção que startou aquela alergia, costuma ser um evento que foi forte, né, para aquela criança, para aquele ser, em algum momento, e não necessariamente tem a ver com aquele mofo, tá? O mofo, ele foi o componente que o seu consciente associou a um momento de estresse e fala assim, tá, então aonde tem mofo, eu vou me sentir mal. E na realidade você se sentiu mal porque alguém te agrediu de alguma forma e naquele local tinha mofo. O mofo é um coadjuvante ali na história, mas a gente faz uma associação e essa associação, então, ela vai durar por um bom tempo. A gente tem mais alergia a pessoas e eventos do que a coisas físicas em si, só que a gente não sabe disso, né? Porque aí o que a gente está fazendo? A gente está linkando, né, emoção, intestino, pele, né? E a pele é o nosso contato com o mundo, né? É o que, teoricamente, é uma barreira entre nós e o mundo, que não existe exatamente essa barreira do jeito que a gente pensa que existe, mas, né, ela faz esse anteparo. Então, isso posto, o que a gente pode fazer para harmonizar o nosso intestino, tá? Eu vou falar do ponto de vista agora da aromaterapia, tá? Você vai usar óleos essenciais que vão fechar essa buraqueira, né? Deixar o seu tecido da parede do intestino bem forte para ele poder ter o controle do que fica e do que não fica dentro de você, tá? E esse controle, quem vai ajudar a gente a fazer esse selamento novamente é a copaíba, é uma sinergia que é exclusiva da doTERRA, que é uma das melhores coisas que a doTERRA já inventou, que é o Zengeste, tá? E a gente tem uma outra sinergia que a doTERRA inventou, criou, porque eles têm uma equipe de pesquisa fantástica, fabulosa, que chama DDR Prime. O DDR, ele é um maravilhoso para tratamento de tudo que é doença chamada autoimune, que eu não gosto desse nome, mas é um nome que as pessoas conhecem, então vou usar esse nome, né? E ele vai, então, ajudar a gente com isso, tá? Então, a copaíba é fundamental para esse tipo de trabalho. O DDR faz um coadjuvante ali com a copaíba maravilhoso, né? E o Zengeste, porque o Zengeste também vai ajudar a gente a trabalhar gastrite, refluxo, azia, intolerâncias alimentares, alergias alimentares. Ele ajuda pessoas até que nem podem comer certas coisas, a comerem aquelas coisas e não passarem mal, tá? Ele é fantástico. Eu acho assim que é praticamente impossível ele não estar na minha vida depois que eu experimentei e eu vi o resultado que ele deu. Então, assim, liberou o Crohn da minha mãe, liberou a gastrite da minha filha. Em uma semana ela estava ótima. Então, assim, eu tenho isso dentro de casa. Caso de mau hálito, é impressionante o que ele é capaz de fazer. Ele vale cada centavo que a gente paga por ele. Então, na aromaterapia, você pode usar esses óleos. Não necessariamente ingerindo, tá? Porque minha filha, por exemplo, a gastrite dela foi tudo com uso tópico, passando na barriga, só uso tópico. E é o suficiente, tá? Se você quiser fazer ingestão, ok, você vai colocar na água, vai tomar, para você saber exatamente o que você precisa, como você vai usar, que hora você vai usar, qual é o melhor horário para usar, qual não é. Você vai falar comigo que eu tenho capacidade para ajudar você com isso, tá? Se você quer comprar com desconto, você vai falar comigo, eu vou ajudar você a fazer isso com muita alegria. Adoro fazer consultas aromáticas, né? Eu tenho essa pegada terapêutica, então eu tenho essa vontade de curar meio mundo, né? Enfim, faz parte do que eu gosto de fazer, do meu propósito. Então, seguindo mais ou menos a dinâmica dessa nova série de lives que eu estou fazendo, aqui a gente tem um pouco de conhecimento a respeito do corpo, que ele é o nosso grande amigo nessa vida. A gente tem aqui os óleos essenciais básicos que você pode usar para ajudar seu corpo a se reorganizar e deixar você mais feliz e mais contente. E agora eu vou te passar uma ferramenta quântica, uma ferramenta
que é incrível, que vai ajudar você a fazer milhares de coisas funcionarem melhor na sua vida. Para você saber se você tem algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância a algum alimento, ou bebida, ou lugar, ou pessoa, você pode ir num dermatologista, num alergologista, num médico de alergia, esqueci o nome, e ele vai fazer um teste com você, que você vai fazer. Tem vários tipos de teste. Tem teste que é feito no sangue, tem teste que é feito nas costas, coloca lá uma placa com informação. Você pode procurar algo como radiestesia e tudo mais. Acontece o seguinte: a gente tem a melhor ferramenta quântica do universo, que é o nosso próprio corpo. A gente tem tudo esse negócio aqui, maravilha, funcionando, né? Equipado, né? Com um software maravilhoso, energeticamente conectado à nossa essência divina. Então, a gente pode usar o nosso corpo como um pêndulo, como um sinalizador. E ele normalmente dá os sinais quando ele não gosta de alguma coisa, né? Mas a gente gosta de ignorar, né? A gente gosta de ignorar, porque, né, eu sempre fiz assim, por que agora eu vou mudar? Então, assim, a minha sugestão para você hoje é escute o seu corpo. A gente tem duas formas muito simples de você... Olha, esqueci de colocar o microfone de novo. Está aqui escondido embaixo dos meus óleos essenciais. De usar o corpo para saber o que ele gosta e o que faz bem para ele ou não, tá? A gente pode usar um pêndulo, tá? Eu fiz isso, tive a paciência de escrever folhas e folhas de tudo que eu ingiro, né? De comida e bebida, etc. E perguntei para o meu pêndulo se aquele item era saudável para mim ou não, né? Aí eu tenho o meu sim, eu tenho o meu não. O meu sim faz assim reto, para frente, para trás, e o meu não vai de lado, tá? A gente tem, se você não tem um pêndulo, não se preocupe em comprar, mas se você quiser comprar, você compra aí o seu pêndulo, é fácil de você encontrar. E existem vários tipos e eles são muito práticos de usar. A outra coisa que você pode fazer, que às vezes é um pouco tricky, né? É usar a sua primeira mente. No budismo a gente chama de primeira mente. O que é a primeira mente? A primeira mente é quando eu falo para você assim, me fala uma cor. Que cor veio na sua cabeça, tá? Sem você pensar se você gosta ou não de amarelo, se você gosta ou não de vermelho. Isso é outra história. Qual é a cor que veio automaticamente, instantaneamente na sua cabeça? Sem você pré-julgar, né? Sem você falar assim, eu não devia ter falado amarelo porque eu gosto de azul, né? Sem ter nenhum tipo de juízo de qualificação, de valor, nem de nada, tá? Quando a gente tem essa, você pode chamar de intuição também, essa resposta extremamente rápida, você está falando, você está ouvindo a sua primeira mente, que é a mente que não passa pelos protocolos da nossa mente lógica, ou seja, que não está preocupada se vão gostar do que eu vou dizer ou não. Se eu falar para você, me fala um animal, qual animal veio à sua mente? Pode ter sido o urso e você nunca viu um urso na sua vida. Pode ter sido cavalo e você não anda a cavalo, tá? Não tem afinidade com o cavalo. Então, a nossa primeira mente, ela é muito rápida. Ela é muito rápida, porque ela está conectada diretamente à nossa sabedoria superior. Só que a gente tem um cabeção que pensa demais e ele normalmente corta essa nossa conexão porque ele acha que sabe mais. Então, quando você está dirigindo, por exemplo, e você fala assim, vira aqui. Quem falou para você virar? Né? Muitas vezes você fala assim, vou virar por quê? Eu sempre faço o caminho de outra forma, para que eu vou entrar aqui? A gente discute com a nossa própria mente. Então, a gente não deixa a nossa primeira mente ser ouvida, porque a gente acha que a nossa mente lógica, racional, sabe mais. E nem sempre isso é verdade, tá? A nossa mente lógica e racional, ela sabe tudo que a gente imputa, que a gente insere dentro dela. A nossa mente superior, ela sabe tudo que há para saber. Não importa se você estudou ou não.
Então, aqui, ó, a gente tem uma vantagem, só que a gente, né, não usa muito. Então, assim, se você não é muito bom de conectar com isso, porque você não está habituado, você vai lá e corta a conexão, ou você julga essa história, não pode ser tão fácil assim, não sei o quê, não adianta você querer usar a sua primeira mente sem você fazer um treino, tá? Então, você pode usar um pêndulo físico, ou você pode usar o pêndulo do seu corpo. E aí você pergunta para o seu corpo, de pé de preferência, para você testar melhor a todas as possibilidades que o seu corpo pode te dar. Você relaxa, respira e pede para o seu corpo te mostrar um sim, tá? Então, se eu pedir para o meu corpo me mostrar um sim, ele faz um pequeno movimento para frente e para trás. Se eu pedir para ele me mostrar um não, ele faz um pequeno movimento lateral, igual o meu pêndulo de madeira, tá? Então, eu posso perguntar para o meu corpo agora. Vou perguntar, vou fechar o olho, vou fazer um exemplo aqui para vocês, ver se vocês vão entender. E eu estou sentada, porque assim, eu estou muito acostumada a usar essa ferramenta, e eu aprendi isso há muitos anos, eu uso isso há muito tempo, então eu posso fazer de ponta cabeça que eu vou conseguir entender a resposta, tá? No começo você pode fazer de pé, caso você queira ficar mais, né, mais solto para fazer. Então eu vou perguntar do glúten, legal? Vou perguntar se glúten é saudável para mim. Tá? Agora, quem come o glúten é meu corpo, não é meu espírito, certo? Então, o corpo que sabe o que é bom para ele. Inclusive, trabalhos e sono, uma série de coisas. Então, eu pergunto, corpo, você gosta de glúten? Já foi de lado. Já tá aqui de ladinho, assim, nem é carnaval ainda, nem chegou o carnaval, tá só no esquenta, né? Eu posso perguntar outra coisa que eu adoro, né? Corpo, você gosta de açúcar? Então, assim, eu sei que quando eu como doce, quando eu tomo sorvete, quando eu pego chocolate, eu estou me maltratando, né? Eu estou violentando o meu corpo. Eu não estou me respeitando, tá? Quando eu pego um pãozinho, né? Que, olha, eu moro do lado de uma padaria e eu não como pão francês, né? Eu como pão sem glúten. Mas quando eu como, né? Sei lá, vai ter uma pizza na casa da avó, eu como. Eu sei que eu estou maltratando o meu lindo, maravilhoso corpo, tá? E ainda assim ele me aguenta. Ele apanha, 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 ainda assim ele me aguenta. Então, Santa Copaíba de todos os dias. Cadê minha gatinha, Copaíba? Essa aqui é a lavanda. Ó, aqui, ó. Santa Copaíba para me salvar, tá? Porque tem horas que não dá para você evitar. Tem lugares que não tem outra coisa, né? Mas na maior parte do tempo eu procuro fazer esse trabalho de me respeitar. E aí, então, você pode começar a comer coisas que fazem bem para o seu intestino, que vão fazer bem para a sua cabeça, porque você vai diminuir a quantidade de inchaço, dor de cabeça, perrengues que você passa, azia, né? Essas coisas aí que acontecem. Tem gente que não consegue nem digerir direito as coisas para já no estômago, outras pessoas ficam com mau hálito. Então, assim, isso vai atrapalhar seus relacionamentos, faz parte, né, gente? Né? Então, acaba tendo outros tipos de prejuízo, você acaba se retraindo porque você não, né, enfim. Ai, vai fazer terapia, minha, vai fazer terapia, porque tem solução, tudo tem solução. A não ser que você não queira resolver. Se você não quiser resolver, eu não posso fazer nada por você. Mas, se você quiser resolver, tem solução, tá? Então, olha, por que o intestino é importante? Porque ele influi nas nossas emoções. Porque ele é o grande orquestrador dos nossos neurotransmissores. Para ele poder trabalhar e fazer esses neurotransmissores, eles têm que estar organizado e saudável. E para ele estar saudável, a gente precisa parar de bater nele, né? Com as coisas que a gente enfia para dentro e o coitado não dá conta de administrar. Como você vai saber o que você pode ou não comer? Porque não é igual para todo mundo.
apesar de que hoje em dia glúten e leite tá muito disseminado esse tipo de alergia, de intolerância, por quê? Não é à toa, né, gente? Porque as vacas foram modificadas, a genética delas foi modificada para que elas produzam mais leite, assim, de balde. E isso tem consequências para nós que ninguém na época se preocupou. O glúten também ele foi modificado para ele ser defesa contra todas as pragas do planeta, não só daquela região onde ele era plantado, onde o trigo era plantado, né? O trigo é o principal, mas tem outros cereais que têm glúten também. Por que foi feito isso? Porque a gente tem um mundo globalizado, a gente tem uma empresa praticamente que vende sementes e ela quer que uma semente que ela produz sirva para qualquer país desse planeta. Então, vou simplificar o meu trabalho e o povo que lute. O povo que se vire com os glúten aí, que não tem por onde passar, e sai arrebentando as paredes do intestino, porque é uma molécula que ficou muito grande, né? Quem está preocupado com isso? Não é verdade? Aí começa a dar alergia para lá e para cá, começa a dar um monte de problema de infertilidade, vem o autismo também, porque o autismo também tem a ver com o intestino, em muitos casos, né? Então, é complicado. Agora, dentro da nossa vida, do dia a dia, que a gente não consegue eliminar todas as toxinas, a gente não consegue eliminar 100% dos elementos que são prejudiciais para a nossa saúde, a gente usa os óleos essenciais. Porque daí a gente consegue melhorar, neutralizar e ajustar as coisas que a gente mesmo estraga, muitas vezes porque a gente não tem outra opção, né? Entendeu? Agora, você tendo opção, faça a escolha mais saudável. Sempre que você puder, faça uma escolha mais saudável. Isso é uma declaração de amor a você mesmo. Então, quando a pessoa que parou de comer carne, foi uma escolha saudável. Eu massacrei o meu corpo por mais de 30, 40 anos comendo carne. E eu ainda sofro as consequências disso hoje, tá? 10 anos depois de ter parado. Mas eu estou tentando consertar esse prejuízo, né? Só que eu sei que não me faz bem, de uma forma muito cruel, muito cruel. E aí tem coisas que a gente tem que administrar, tá? Então fica meu convite aqui para vocês. Passei do tempo que eu tinha me programado a falar. Fica meu convite aqui para você se declarar a pessoa mais importante do mundo para você mesmo. E cuide-se com os óleos essenciais, cuide-se com a inteligência do seu corpo, use essa inteligência a seu favor, não destrói essa inteligência, não tira seu exército da rua, né? Não destrói o seu intestino, porque aí você está destruindo a sua imunidade também. Não é só a irritação que vem, o enfesamento, né? O mau humor, né? Noites mal dormidas, são uma série de consequências. Você vai detonar com a sua imunidade, e aí vai detonar com a sua saúde, e eu não diria que a gente está vivendo tempos fáceis em termos de doenças, né? Por isso a gente precisa ficar mais atento, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar depois. Eu vou deixar esse vídeo gravado lá no YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Você me acha fácil, fácil, Denise Fracaro. E aí, qualquer dúvida, pode perguntar por lá, por aqui, como for mais fácil. Beleza? Então, acho que eu vou encerrar. E aí, a gente fica em paz. Qualquer dúvida é só falar comigo. Beijo no coração. Aqui, deixa eu fechar aqui direitinho.